exatamente 4 meses, no dia 5 de janeiro, Eduardo Batista era apresentado como treinador do Palmeiras para a temporada de 2017. Foram cerca de 120 dias de trabalho, 23 partidas, 5 derrotas, tempo suficiente para que as críticas e a sombra de Cuca, campeão brasileiro no ano passado, assombrassem o dia a dia de Eduardo Batista. Entre os que são contra a demissão do treinador, os argumentos são de que era preciso mais tempo para que o trabalho dele pudesse ser cobrado, executado direitinho. Já para os que foram a favor da demissão, o Palmeiras de Eduardo Batista era muito vulnerável, sofrendo constantemente com os apagões nos jogos fora de casa. Hoje, logo pela manhã, o presidente Maurício Gagliotti deu os motivos para a demissão do treinador. Foram 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 67% de aproveitamento. Mesmo com esses números, Eduardo Batista foi demitido na volta da viagem da Bolívia. Explicamos para ele exatamente o que eu estou falando aqui para os senhores. Eram umas 10h30 da noite, mais ou menos. E, obviamente, todos chateados, porque não era esse nosso objetivo, não era essa a nossa ideia. A troca de treinador não estava nos nossos planos, não era isso que nós queríamos, mas, enfim, o futebol é dinâmico e a gente entende que esse é o momento que foi necessário. Apesar dos bons números, a eliminação do Campeonato Paulista para a Ponte Preta pesou bastante. Mas Eduardo Batista não resistiu, principalmente à falta de consistência do time durante os jogos. Na nossa avaliação, o time, apesar de ter conquistado os pontos, como você citou, oscilou demais. Nós tivemos problemas de desempenho dentro de campo. Esse é o entendimento da nossa diretoria. Nós perdemos para a Ponte Preta, não foi aquele jogo especificamente, porém nós nos distanciamos daquilo que foi planejado. O Palmeiras tem grandes objetivos no ano. Apesar da decisão tomada, o presidente do Palmeiras não se arrepende de ter contratado Eduardo Batista. Nós contratamos o Eduardo com convicção. O Eduardo é um técnico, eu volto a repetir o que eu falei no início, bastante detalhista, estudioso, mas no futebol às vezes a coisa não acontece. A demissão de Eduardo Batista aconteceu num período sem jogos do Palmeiras. O próximo compromisso do Verdão será daqui a 9 dias, contra o Vasco, na estreia do time no Campeonato Brasileiro. Mas a diretoria pretende fechar com um novo nome o mais rápido possível. E o nosso objetivo é passar aos senhores o novo treinador do Palmeiras o mais rápido possível e faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para trazer o técnico que vai nos trazer sucesso. Maurício Gagliotti se recusou a falar sobre nomes e também sobre o perfil desejado pelo Palmeiras para substituir Eduardo Batista. Mas quando foi perguntado por Cuca, que é especulado como favorito para voltar ao Verdão, o dirigente garantiu que o técnico campeão brasileiro ano passado não deixou aqui nenhum problema de relacionamento. Eu não tenho informação de que o Cuca teve problema administrativo, com diretoria, com os jogadores. O Cuca saiu em dezembro, campeão brasileiro, por problemas particulares, isso ele mesmo me disse em novembro ainda, de que não poderia continuar. Eu, como candidato, o Cuca me procurou e disse exatamente isso, que ele teria problemas particulares e ele precisaria de 6 meses do ano seguinte, que é 2017, e não poderia trabalhar. Em nenhum momento ele me passou que foi por problema de relacionamento, em nenhum momento, com diretoria, com jogadores, enfim. Boa noite, Michele, boa noite, Chico, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Não estou nada surpreso com o que aconteceu, né? Porque no final do ano passado, quando algum time ficava sem técnico, o que se falava? 2 nomes eram extremamente comentados.
Eduardo Batista e Roger. Eram as soluções para o momento. E quando da contratação do Eduardo Batista, eu fui da seguinte opinião. Ele está pegando um avião muito grande para pilotar. Ele não tem ainda essa capacidade. Ah, já dirigiu o Fluminense. O Fluminense era um aviãozinho menor, um pouco reformado. Esse avião que deram na mão do Eduardo Batista, que pode se tornar realmente um grande técnico, tem o seu valor, esse avião é o que tem de mais moderno na América, né? É um avião top, com produtos, controles eletrônicos, e para ele não dava. E aí, ontem, eu falei aqui no Gazeta Esportiva, para citar um exemplo, eu falei, foi sintomático a postura dos jogadores no intervalo do jogo. Quando acaba uma partida, você pode começar a observar na sua casa, intervalo de jogo, primeiro para o segundo tempo. Os jogadores, cada um abraça o outro, o adversário, vai para o vestiário ouvir o técnico. O que aconteceu lá em La Paz, né? Lá em Cochabamba? Acabou o primeiro tempo, os jogadores se reuniram no campo. Ou seja, antes de entrarmos no vestiário, vamos resolver o que a gente vai fazer para o segundo tempo. Isso significava o quê? Que o Eduardo Batista perdeu o vestiário. Ele perdeu o vestiário. Outros exemplos que ele perdeu o vestiário. O Borja chegou chutando o copinho. Se fosse o Luxemburgo, por exemplo, não estou dizendo, vamos supor, você pode pegar um Tite, você pode pegar um Mano Menezes, os velhos, porque falavam que tem muito treinador que ficou velho. Os jovens eram a solução. Mas se pega um desses velhos, né? O Borja não vai lá chutar copinho. Vai chutar copinho com o Vanderlei para ver? Vai fazer aquela palhaçada que fizeram com o Roger Guedes, que quase quebraram o braço do moleque lá e o técnico não falou nada. Vai o seu Felipe Melo sair falando que vai dar tapa na cara de uruguaio. E o que o Eduardo Batista fazia? Nada, nada, passível. Ou seja, perdeu o vestiário. Então, isso era uma tragédia anunciada. Outra coisa, o Cuca, se resgatarmos a última entrevista do Cuca se despedindo do Palmeiras, ele disse, eu preciso de 5 ou 6 meses. 6 meses. 5 ou 6 meses. Já deu tempo. 5 meses é agora. É agora, pode voltar. É agora. Então não tem essa. Qual é a segunda opção? É o Cuca. O Cuca será o novo técnico do Palmeiras. Só não vem se não quiser. Já foi procurado hoje, inclusive foi matéria também do nosso site Gazeta Esportiva, né? Foi procurado hoje, as conversas já se iniciaram, a proposta chega em torno de 50% a mais do que ele ganhava. É isso que estão oferecendo para o Cuca. 800 mil reais. Entendeu? O Cuca vai vir por cima da carne seca e para mim quem sai enfraquecido nesse episódio é o Alexandre Matos. É o Alexandre Matos. Por quê? Porque o Alexandre Matos teve, todo mundo sabe, o clima não ficou muito legal, o Alexandre Matos é ele que gosta de dominar e agora vai chegar o Cuca vai chegar por cima. Aqui quem manda sou eu, ele vai ter que engolir o Cuca, ele queria realmente, e aí a matéria do Juca, que o Juca escreveu, vem de encontro à realidade. Né? O Alexandre Matos quer um técnico ali, que ele possa mexer as peças, e com o Cuca não vai ter peça para mexer. Só que o Alexandre Matos, Chico, sabe que ele não tem para onde correr. Nesse momento é o Cuca ou o Cuca, e se você preferir, o Cuca. Boa noite, Chico. Boa noite, meu caro Garrafa, boa noite, Michele. Boa noite. Eu quero lembrar aos amigos e às amigas que quando os caras construíram o Titanic, escreveram assim no casco do Titanic, nem Deus afunda. Funda este navio. Esse navio. Nem Deus afunda. Então, o que aconteceu? O Titanic bateu no iceberg e foi para o fundo do mar. Está lá até hoje. Ninguém tirou o Titanic de lá. Então, o futebol é mais ou menos a mesma coisa. Não dá para você prever nada. O Palmeiras começou dando uma infraestrutura enorme, contratando jogadores, fazendo das tripas coração, veio um patrocinador maravilhoso, lembrou os áureos tempos da Parmalat, né, que depois fechou por causa de uma operação parecida com essa do Moro aqui, que ele fez na Petrobras, ele fez lá, e pegou toda a máfia italiana, a Parmalat fazia parte da máfia, lavava o dinheiro lá, acabaram com a Parmalat, mas enfim, não vamos lembrar essas coisas que faz tanto tempo, né? Para que lembrar? O brasileiro não tem memória mesmo, então vamos em frente. Aí pegaram, veio um patrocinador fortíssimo e os caras compraram o que quiseram comprar. Compraram até demais. Está sobrando coisa lá no Parque Antártico, mas só que está faltando comando. Faltando comando. Um gerente de futebol não pode mandar no treinador. É o treinador que tem que mandar no gerente de futebol. Esse que é o negócio. Eu sou chefe de reportagem. Eu escuto o que o meu repórter fala, mas a última palavra é a minha.
Está aí o Garrafa, que é meu repórter. Eu escuto, lógico, ele que está na rua, ele que está vendo a notícia, não sou eu. Então ele vira, olha, o meu problema é esse. Há uma troca de ideias, mas a decisão é sua. Mas a decisão tem que ter comando. Senão... A caneta está na minha mão, não está na dele. Mas na verdade não está nem na minha, é da Fátima, né? Então, que comanda o departamento. Mas como relação repórter, é mais ou menos repórter e chefe de reportagem, é a relação do nosso querido técnico com o gerente de futebol. Então, o gerente de futebol não pode mandar em treinador. Quem tem que mandar no treinador, quem mandar no gerente é o treinador. É o que acontece no Corinthians. Que escuta o Carille e faz o que o Carille precisa. O que você precisa? Preciso disso. Está aqui. Então, aí que está. Foi a primeira derrota do seu... Eduardo. Não, Alexandre Matos, no comando do Palmeiras. Ele não quis o Cuca saiu. O Cuca e ele não se bicam. Esquece. Não, você convidar para os dois para sentar na mesma mesa, os dois não sentam. Ele falou que não é fácil trabalhar com o Cuca. Não é fácil trabalhar com o Cuca. Por quê? Você olha o Cuca falando, o Cuca parece um santo, né? Parece São Francisco de Assis. Ele parece ser tão bonzinho. Vai nessa. Mas ele trabalhando, o bicho pega. Pega. O bicho pega. Fiquei sabendo hoje. O Cuca é um treinador, nesse aspecto disciplinar, na moda antiga. Não tem conversa com ele. Ele mandou fazer, tem que fazer. Enfim. A última palavra é dele, certo ou errado. Ele chama a responsa. Ele chama a responsa. E ele é muito inteligente também. É inteligente. Ele também não vai pedir para o cara subir na árvore. Né? Ele vai pedir para o cara jogar na posição dele e fazer uma certa função. Ele não vai pedir coisas absurdas. Mas o Eduardo nem isso fazia. Então, eu particularmente acho que o Palmeiras demorou para tomar essa posição. Né? Foi muito na do Alexandre, e pouco na lógica que todo mundo estava sabendo e estava vendo que a coisa não andava. Perdeu-se um tempo enorme, podia ter usado o Paulistão para se entrosar. Mas antes tarde do que nunca, ainda dá tempo de recuperação e espero que o Cuca dessa vez encontre ou consiga, né, ganhar o vestiário. É bem provável que consiga, mas ele precisa ganhar o vestiário. E só para acrescentar, para finalizar, quando da saída ontem à noite do Eduardo, né, já se falou do Cuca e já veio a informação de que o Cuca tinha algo engatilhado, muito bem engatilhado no futebol chinês. O futebol chinês está funcionando da seguinte maneira: tem uma vaga aberta para treinador lá, mas o time que está com vaga aberta lá não é time de ponta. Com todo respeito, é como se fosse o Botafogo de Ribeirão Preto, entendeu? Então o Cuca vai ganhar uma bala lá, mas ele não está indo para dirigir um time de ponta, para brigar por título. Então, o Cuca só não veio para o Palmeiras se não quiser. E agora com 50% aumentando no quilo da carne, já ganhava quantos quilos de alcatra? Pode parar, hein? Cuca, vai pro Palmeiras, Cuca. E é o seguinte, a gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto que está bombando hoje no site gazetesportiva.com. A audiência explodiu no site desde ontem à noite. O Palmeiras acertou ao demitir o Eduardo Batista? Eu acho que sim. Vocês podem ler meu blog lá. Eu vou ter que responder sim ou não, mas a minha resposta seria: o Palmeiras errou em contratar o Eduardo, mas consequentemente é sim, né? Porque... Chicão. Acertou. Não tinha padrão de jogo, não conseguiu jogar uma boa partida. Ele não conseguiu pôr em prática esquema tático que ele queria pôr. Né? Ele planejou uma coisa para o Palmeiras e acabou não dando certo. Mas ele é um treinador de qualidade, viu? Claro, não tira o mérito dele, não. Ele vai acabar arrumando um bom time. E é uma experiência interessante. Por exemplo, se ele fosse para o São Paulo, ele dava um jeito no São Paulo. Será? Ah, sim. Rogério Ceni não é treinador, é brincadeira. É um ex-jogador ídolo da torcida que está lá dirigindo o time. Agora, rapidinho, se não fosse o Cuca, quem seria o seu técnico, Chicão? Abel Braga para o Palmeiras. Osmar Garrafa? Hoje, disponível no mercado, Vanderlei Luxemburgo. Eu também gosto do Luxemburgo. E o Fernando Diniz, não? Não vamos inventar, para. Porque ele tem um esquema tático na cabeça. Tá bom. De repente o avião decola. Não vamos cair nessa história de novo dos novos aí. Experiência, tem que ser contada a experiência na vida. Não Luxemburgo com esse timão aí ia fazer miséria, hein?